amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Quando você está sofrendo, você está ganhando experiência para ajudar outra pessoa que vai aparecer que está sofrendo. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Sabe, eu venho de um passado de abuso sexual por meu pai e isso é tudo que eu me lembro. Eu tinha provavelmente 4 ou 5 anos de idade e tantas coisas aconteceram e eu me casei com o primeiro homem que apareceu e ele me traiu e então eu quero encorajá-lo, não importa o que tenha acontecido com você no passado, não seja uma vítima. Não tenha essa mentalidade, bem, se isso não tivesse acontecido comigo. Porque, para ser honesta, eu costumava pensar, bem, se eu não tivesse sido abusada, mas veja o que Deus fez com isso. Veja. Quando você está sofrendo, você está ganhando experiência para ajudar outra pessoa que vai aparecer que está sofrendo. Amém? Então, se tem alguém aqui hoje que pensa, porque isso aconteceu comigo, minha vida nunca será mais nada do que isso. Isso é uma mentira do diabo, porque você realmente pode deixar o que ficou para trás. Deus sempre teve um bom plano para você, e mesmo que o diabo tenha tentado interrompê-lo, isso não muda a mente de Deus. Você pode fazer coisas incríveis, se quiser. Podem se assentar. Quero começar contando algo engraçado. Recebemos um pequeno roteiro toda vez que saímos da cidade, às vezes um grande, nos dizendo com quem vamos comer, em que hotel ficaremos e coisas assim. Então eles nos levaram a um restaurante ontem chamado Pão Branco e Cevada. E o Dave leu que estava escrito errado e pensou que iríamos comer com o pão branco e a cevada. E ele disse, o nome dos pastores é Pão Branco e Cevada? E eu disse, não. Mas é isso que está escrito aqui? Mas finalmente ele entendeu que não iríamos comer com o pão branco e a cevada, e sim que comeríamos pão branco e cevada. Então nós demos ao pastor John um nome de pão, e o da Leslie, sua esposa, disse errada. Cerrada não, é cevada. Mas de qualquer forma, sempre ria e se divirta em sua vida, porque isso deixa o diabo louco quando você ri. E isso ajuda você. Pai, obrigada pela palavra esta manhã. Oro para que ajude as pessoas com algo com o qual todos temos problemas e precisamos de sua ajuda. A resposta de Deus para o estresse. Nós vivemos num mundo estressante, não é mesmo? E as coisas estão tão loucas que tudo que você pode fazer é balançar a cabeça. Mas eu estou no mundo e você está no mundo, mas eu moro em Gozen, não sei onde você mora, mas eu moro em Gozen e quando todas as pragas estavam chegando ao Egito, todos os israelitas viviam num pequeno lugar chamado Gozen e nenhuma das pragas os afetou, nenhuma tocou neles quando todos os primogênitos foram mortos. E foi quando a Páscoa foi instituída e eles puseram o sangue nas ombreiras das portas, e então o anjo do Senhor passou direto. E eu só quero encorajá-los. Nós estamos, acredito que vivendo nos últimos dias, e se estivermos, que privilégio ser aquela geração que estará aqui quando Jesus voltar, mas mesmo que ele não venha, mesmo que as coisas piorem, sabe, você é filho de Deus. E não, mas podemos fazer o jogo do diabo se tivermos medo. E sabe, uma das coisas que temos uma enorme quantidade hoje em dia é o estresse.
E em Daniel capítulo 7, na Bíblia Amplificada, lá diz que Satanás procurará desgastar os santos. E você ouve tanto: eu estou desgastado, estou cansado da vida, cansado do governo, eu estou cansado das pessoas ruins. E sabe, é realmente muito fácil você se cansar, ficar cansado de ir trabalhar todos os dias, cansado de nunca ter dinheiro bastante, cansado de pessoas ruins, ignorantes que não sabem como agir decentemente. E cansaço significa esgotado em força, resistência, vigor ou frescor. É ter a paciência esgotada. Todos entendemos isso, não é? Ter sua tolerância para algo esgotada. Às vezes sentimos que podemos aturar algo por um tempo, mas é como se você me empurrasse mais um dia. Agora você está me dando nos nervos, então é melhor parar com isso. Mas sabe, Deus não quer que vivamos estressados. Ele fez um caminho para vivermos em paz, mas agora ouça o que vou dizer: temos que fazer a nossa parte. E é disso que eu quero falar hoje, sobre talvez decidir fazer algumas mudanças em sua vida que possam tirar um pouco desse estresse, porque se você for como eu passei muito tempo orando para que Deus mudasse minhas circunstâncias, mudasse as pessoas ao meu redor. Eu finalmente descobri que isso não ia acontecer e que eu era a única que ia ter que mudar. E às vezes apenas mudar sua atitude em relação a como as coisas são. Talvez você não goste tanto do seu trabalho, mas talvez possa mudar sua atitude e ficar feliz por ter um emprego. Sabe? E se você estiver realmente infeliz lá, procure outro trabalho. Não trabalhe num lugar que você odeia. Odeio meu trabalho, odeio meu trabalho, odeio meu trabalho. Não. Encontre algo que você goste de fazer, mesmo que ganhe um pouco menos. É melhor você ser feliz e gostar do que está fazendo do que ter uma grande conta bancária. Ter uma boa atitude pode fazer toda a diferença do mundo em sua vida. E talvez haja uns 10 de vocês que vieram aqui para ouvir isso hoje. Talvez você tenha vindo aqui esta manhã só para fazer um pequeno ajuste de atitude. Eu tenho uma chave de fenda espiritual que realmente ajusta a atitude das pessoas. Porque, sabe, eu preciso que a minha seja sempre ajustada. Mas eu falo comigo mesma às vezes e digo a mim mesma: ok, Joyce, pare com isso. Endireite-se, todo mundo tem problemas, não fique sentada sentindo pena de si porque você tem um problema. Alguém aqui já teve pena de si mesmo? Uma das razões pelas quais ficamos estressados é porque somos muito orgulhosos para pedir ajuda. E lá em Êxodo 17:12, quando as mãos de Moisés se cansavam, enquanto ele estava de pé com as mãos para cima em adoração, eles venciam a batalha. Mas se ele abaixasse as mãos, começavam a perdê-la. Ele ficava com as mãos levantadas por tanto tempo que isso o desgastava. E quando as mãos de Moisés se cansaram, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele e ele se sentou nela. E Arão e Hur levantaram as mãos dele. Você não ama as pessoas que levantam suas mãos? Algumas das pessoas que eu mais aprecio são aquelas que você nunca vê. As que estão nos bastidores. A garota que lava minha roupa. O homem que faz os reparos em nossa casa. Todas aquelas que tornam possível eu fazer o que estou fazendo. E todos nós precisamos de ajuda. E não importa quem você é ou quão forte você é, todo mundo tem um teto
Todo mundo tem um lugar onde ele tem que eventualmente dizer: eu não posso fazer mais. E se você não disser isso, acabará desmoronando de estresse. Não seja orgulhoso demais para pedir ajuda. Todo o povo vinha a Moisés e o seu sogro lhe disse: por que você se senta aqui sozinho? Ele disse: bem, as pessoas vêm a mim. Bem, veja, você tem que aprender a entender. E isso foi difícil para mim. Você tem que aprender a dizer não. Acabei de tomar uma decisão nos últimos 2 dias. Eu estava segunda, terça e quarta em Dallas e trabalhei duro nesses 3 dias. Eu tenho um novo livro saindo no outono chamado E Quanto a Mim? O livro do robozinho. E então, porque as pessoas são muito egoístas e egocêntricas e, sabe, essa é a raiz de todos os problemas em nossa sociedade hoje. Esse egoísmo tende à ganância, então a ganância torna as pessoas desonestas e elas começam a não se importar umas com as outras, exceto pelo que podem obter, sabe? E, veja, tudo isso é por causa do egoísmo. Então eu estava lá, na TBN e na Daystar, fazendo coisas sobre o meu livro que sairá no outono e, quando cheguei em casa, na manhã seguinte eu estava tão cansada que mal sabia o meu nome. Eu não tenho mais 20 anos, eu tenho 81 anos. E então, para que eu continue fazendo o que estou fazendo e o que eu pretendo fazer, eu tenho que administrar bem a minha vida. Eu sabia que eu estava vindo para cá. Normalmente não faço tanto numa semana, mas foi assim que calhou desta vez. Eu sabia que eu ia vir para cá e eu precisava descansar naqueles 2 dias. Mas, na quinta de manhã, comecei a receber mensagens de texto, telefonemas, pessoas me pedindo encontros, pessoas fazendo perguntas, e assim então, ao meio-dia, eu estava quase começando a ficar brava com todo mundo. Por que vocês não me deixam em paz? Bem, veja, aqui está o que nós temos que perceber. Nós realmente, honestamente, não temos que atender todos os telefonemas que nos chegam. E eu nunca fiz isso em todos esses anos, mas eu tomei uma decisão. Quando eu voltar e estiver cansada, eu ficarei com o telefone no silencioso pelo menos na primeira parte do dia, porque a coisa que me restaura mais do que qualquer coisa é o silêncio. Só de estar em algum lugar e ficar quieta. E estou feliz que minha voz esteja estranha nesta manhã, sabe? Cada mensagem que chega, você não precisa responder imediatamente. Sabe, se for importante, pode responder, mas você tem que se proteger. É o que estou tentando dizer aqui. Você não precisa estar disponível para todos no mundo que querem que você esteja disponível para eles, sabe? Nós queremos ser pessoas agradáveis e queremos fazer tudo o que todo mundo quer que façamos. E o problema é que todo mundo quer que você faça algo e é tudo sobre tornar a vida deles melhor. E alguns aqui estão tão cansados e tão desgastados. E se você se deixar ficar muito cansado, acabará pensando besteiras. Você começa a ficar bravo com as pessoas, ficar irritado, ficar mal-humorado, acaba perdendo a sua gratidão, sua atitude, que precisamos ter o tempo todo. E sabe, eu já passei por tudo isso, trabalhei tão duro e acabei adoecendo não sei quantas vezes e finalmente tive que tomar uma decisão por mim, porque eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo até que Jesus me leve para casa, porque creio que estou ajudando as pessoas, mas eu tenho que administrar bem o resto da minha vida para fazer isso, sabe? Jesus morreu para que você tenha e desfrute sua vida. É o que diz em João 10.
O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha e desfrute a sua vida. Tê-la e desfrutá-la, não apenas sobreviver, não apenas subsistir, não apenas sobreviva a cada dia. Não acorde de manhã temendo o dia. Então acho que hoje deve ser um dia de tomada de decisão. Você tem um equilíbrio entre o trabalho e o descanso, diversão e adoração. 1 Pedro 5,8, uma escritura muito interessante na Bíblia Amplificada, diz: seja bem equilibrado, pois o seu adversário, o diabo, vagueia como leão que ruge com fome feroz, procurando a quem ele possa devorar. Então está basicamente dizendo que, se nós estivermos desequilibrados, abriremos a porta para o inimigo entrar em nossas vidas. E sabia que manter suas prioridades em ordem e manter o equilíbrio é algo que você precisa fazer regularmente? Uma das perguntas que sempre me fazem nas entrevistas é: como você mantém suas prioridades em ordem com tudo aquilo que está acontecendo? E um dia eu me ouvi dizendo: bem, eu estou sempre endireitando tudo. Você não apenas toma uma decisão e ela fica em linha reta, porque sempre tem coisas vindo para tentar fazê-lo mudar? E Satanás tentará tirá-lo do equilíbrio, e alguns de vocês precisam desesperadamente ouvir isso hoje. Não sendo ofensiva, mas só te dizendo a verdade. Você tem que manter Deus em primeiro lugar em sua vida. E sabe, às vezes, quem é o mais culpado por não fazer isso são as pessoas que estão no ministério, sabia? E sabe por quê? Porque pensamos que trabalhar para Deus é equivalente a passar tempo com Deus. E não é. Certa manhã eu estava indo trabalhar no meu emprego, na igreja, me sentindo muito orgulhosa de mim mesma, porque eu estava trabalhando para Deus. E o Senhor falou comigo e Ele disse: você está tão orgulhosa de si porque trabalha para mim? Mas o problema, Joyce, é que você não está passando nenhum tempo comigo. E sabe, eu descobri que antes de estudar para receber uma mensagem para você, eu tenho que estudar para receber uma para mim. Porque se eu estiver confusa, o que eu tenho para dar a você? Sabe, você ouve pregadores dizendo o tempo todo: comece o seu dia com Deus. Mas eu quero lhe dizer que o melhor hábito que você pode formar é passar a primeira parte da sua manhã, mesmo que seja só 5 minutos, e eu espero que você consiga um tempo maior, é claro, mas comece o seu dia dizendo: bom dia, Deus, eu te amo, obrigada por me amar. Ajuda-me em tudo aquilo que eu fizer hoje. Salmo 17,15, uma escritura tão linda, ela diz assim: eu ficarei totalmente satisfeito quando eu acordar e me encontrar contemplando a tua formosura e tendo uma doce comunhão contigo. Isso não é lindo? Eu ficarei totalmente satisfeito quando acordar pensando em você. Quando eu acordar e você for a primeira coisa em minha mente. Eu amo isso. Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas outras coisas serão acrescentadas a vocês. Eu me levanto todas as manhãs, pego o meu café e quero dizer: a cafeína é ótima até que a unção faça efeito. Então, eu espero que Jesus goste de café, porque gostamos muito. E então, de volta a Moisés, ele estava ficando muito cansado, porque todos que vinham até ele sentia que precisava fazer o que queriam que ele fizesse. E então Deus disse a ele: você vai se desgastar, e todas essas pessoas que vêm a você, você precisa nomear vários homens com sabedoria e com experiência e deixá-los ajudar você. Diga: eu preciso de ajuda. As pessoas que são orgulhosas não sabem como fazer isso.
Eu quero que feche os olhos e ouça esta escritura. Isaías 40, do 28 ao 31. Você não sabe, você não ouviu que o Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra? Ele não se cansa nem se fadiga, e ninguém pode entender o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta o poder do fraco. Até os jovens ficam cansados e exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Noutras palavras, não importa quão jovem você seja, ainda precisa de Deus tanto quanto alguém velho. Mas aqueles que anseiam, que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Eles subirão com asas como águias, eles correrão e não se cansarão, eles caminharão e não desfalecerão. Pode abrir os olhos agora. Watchman Nee, um maravilhoso ministro chinês que não está mais nesta terra, disse: o mundo é realmente um lugar preocupante. Eu quero ler algumas coisas que estão aqui no seu livro em alguns minutos, mas eu amo o que Davi disse nos Salmos, sabe? Eu gosto dos Salmos. Davi era tão honesto com Deus. Não havia nenhuma falsidade nele, sabe? É tão interessante com os cristãos, nós estamos sempre bem. Sempre preguei dizendo assim, mas depois parei de mentir. Você nem sempre está bem. Ninguém consegue estar sempre bem. Ei, como você está hoje? Eu estou bem. Se você está com dor de cabeça, por que não dizer: estou bem no Senhor, mas estou com dor de cabeça e estou orando para Ele me curar? Por que não só dizer a verdade? Davi dizia a verdade. De uma forma ou outra, nós cristãos temos a ideia de que temos que ser fortes o tempo todo, em tudo e nunca deixar transparecer que algo está errado. Eu estou bem, glória a Deus, estou bem. Davi disse no Salmo 38:8, eu estou desmaiado e muito machucado, com frio mortal e bastante desgastado. Eu amo isso. Vou ler de novo. Estou desmaiado e muito machucado, com frio mortal e bastante desgastado. Eu estou gemendo por causa da inquietação e do gemido do meu coração. Davi sempre falava exatamente como ele estava, mas então no final de cada salmo ele sempre voltava para: mas eu porei a minha confiança em ti. Mas eu porei a minha confiança em ti. Eu fiz um devocional anual sobre os Salmos e essa é uma das coisas mais interessantes que eu tirei. Davi sempre foi muito honesto com Deus sobre como ele se sentia. Mesmo que ele pensasse: Deus, por que você não está me livrando? Você vai deixar meus inimigos triunfarem sobre mim? Ele sempre dizia a Deus exatamente como se sentia, mas então ele voltava: mas eu porei a minha confiança em ti. Mas porei a minha confiança no Senhor. Agora, a resposta de Deus para o estresse é descansar. Mas não apenas descansar o seu corpo, é descansar sua alma. E eu quero encorajá-lo a começar a prestar mais atenção ao que está acontecendo dentro de você, porque é aí que você se cansa. Sabia que um dia de raiva é como 40 horas de trabalho duro? A falta de perdão só sugará toda a sua energia. Não fique bravo, não seja implacável. As pessoas com quem está bravo estão se divertindo e não importa em nada que você esteja bravo com elas. Você não as machuca por ficar bravo com elas ou por não perdoá-las? Esse é só o jeito do diabo continuar fazendo com que você se machuque.